noite para adorar o Senhor, cultuá-lo e também aprender um pouco mais da sua palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 149. Salmo 149, os fiéis louvam a Deus. Salmo 149, os fiéis louvam a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer essa leitura juntos. A você que está em casa nos acompanhando, chame sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido e vamos cultuar o Senhor juntos. Vamos louvá-lo, vamos bendizê-lo, vamos exaltar o nome do Senhor que fez todas as coisas e tem manifestado sua misericórdia a nós. Vamos juntos na leitura do Salmo. Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufes e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória aos santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia, amém. Ainda de pé, nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar o irmão Márcio que nos dirige a Deus numa oração de louvor e adoração ao nosso Deus bendito. Amém. A igreja pode se assentar. O texto de Isaías capítulo 1. Nós temos neste capítulo um convite para uma conversa sincera, um acerto de contas com Deus, mas não um acerto de contas no qual Deus se apresentará como o juiz que julgará de maneira final e cabal as nossas ações, mas um acerto de contas com Deus que está disposto a nos perdoar. Isaías capítulo 1, versículo 18 a 20. O texto é o convite da graça. Ele diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Se quiserdes, vinde, vamos conversar. Ainda que os seus pecados sejam muitos, se você confessar e então me ouvir, eu vou perdoar. Mas se você recusar, eu vou te punir. Eu quero nesse instante convidar a igreja a fazermos uma oração pessoal, particular, de confissão de pecados. Momento em que temos a oportunidade de nos apresentar a Deus, suplicando pela misericórdia, mas também apresentar as nossas falhas, os nossos pecados diante do Senhor. Vamos orar.
Antônio, que nos dirige a Deus numa oração de confissão de pecados nesse instante. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor com os cânticos nesse instante. Quero convidar a Paula para nos auxiliar. Nós reconhecemos a nossa necessidade do Senhor Jesus. Nós éramos cegos, andávamos perdidos e pensávamos que éramos felizes, mas andávamos batendo cabeça daqui para ali, até que o Senhor nos alcançou. E então a cruz transformou nossa vida. O Senhor Jesus transformou nossa vida. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor com esse cântico. Cego
Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e nada, absolutamente nada nos faltará. Nunca faltou, jamais faltará. O Senhor traz para o nosso coração sempre uma nova esperança. No Senhor nós encontramos paz, consolo, direção. Temos segurança, mesmo em meio às mais tormentosas tempestades da vida. O Senhor tem sido nosso refúgio, nosso auxílio. Em Ti esperamos. Fale conosco nesta hora e abençoe o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Querido, pode se sentar. Queridos, nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito de um assunto bastante delicado e, dado a complexidade do assunto, o nosso culto vai se assemelhar muito a uma escola dominical. Então a forma de expor o assunto aqui vai ser mais semelhante a uma escola dominical do que a um sermão, de um culto noturno, normalmente. Eu gostaria de falar sobre o assunto da semana, sobre aborto. Eu queria pedir a Carla que me auxilie aqui, projete, por favor, aí, o estudo foi usado hoje de manhã, então você vai encontrar ele aí. O que Deus pensa sobre o aborto? Eu quero meditar com você baseado neste tema. E esse tema, ele já abrange muitas coisas e ele já nos diz muita coisa. Por exemplo, uma vez que eu vou abordar o tema partindo desta pergunta, então eu já estou dizendo para você que não é o que eu penso sobre o aborto, e não é o que você pensa sobre o aborto, e também não é o que a sociedade de 2020 no Brasil pensa sobre o aborto, mas o que Deus pensa sobre o aborto. É claro que esse é o assunto desta semana, e eu quero deixar bem claro para todos que esse não é um estudo de caso. Eu não vou me ater a falar exclusivamente do que aconteceu àquela criança de 10 anos que no início da semana, com auxílio médico, com ordem judicial, abortou o seu filho. Então, não vou. Vez por outra pode até ser que a gente toque um assunto, mas a ideia não é tratar desse caso, mas do tema, de modo geral, aborto. Pode ou não pode abortar? É pecado ou não é pecado? Mas existe alguma circunstância em que é possível? E se fosse a sua filha? Eu queria ver se fosse a sua filha. Então, para nós nos aproximarmos desse assunto, nós precisamos afastar do nosso coração as emoções. Porque se eu for avaliar um assunto como esse, baseado em questões emocionais, eu vou então pegar um exemplo aqui, eu vou entrar naquela dor e vou dizer, baseado neste caso aqui, a decisão melhor e mais sensata é essa. Naquele outro caso, a melhor decisão seria aquela. Mas esse não é um tema que pede várias decisões, é um tema que pede uma única conclusão. O que Deus pensa sobre o aborto. Bom, o assunto da mídia aconteceu porque quando houve uma ordem judicial, uma menina foi levada para fazer o procedimento, um grupo de ativistas pró-vida se manifesta então na porta do hospital, indo contra o procedimento. Por outro lado, um outro grupo de ativistas pró-aborto também resolvem manifestar-se. E há ali uma bagunça na porta do hospital. Quem está certo, quem está errado? Os dois estão errados, porque na porta do hospital não é lugar de fazer bagunça. Os dois estão errados. Além do mais, há que se considerar que Deus não nos chamou para sermos ativistas, mas para sermos evangelistas. Deus não nos chamou para uma guerra travada na rua.
mas para guerras travadas no quarto de oração. Deus nos chamou para anunciar o Evangelho, levando perdão, graça, cura, boa nova, alegria, vida e paz, não confusão. Então, sobre todos os aspectos, não houvessem as duas manifestações, acredito que esse não seria o assunto da semana, e acredito que eu não estaria aqui com essa proposta para trazer algum esclarecimento à igreja, porque meu objetivo aqui é este, não é me colocar como juiz do caso, mas tentar mostrar alguns argumentos bíblicos para que nós possamos sair daqui nessa noite podendo dar alguma resposta com um pouco mais de convicção, porque até então fica-se pensando, eu acho isso, eu acho aquilo outro, e às vezes numa mesma casa, cada um componente integrante da família acha uma coisa diferente. Nós temos que parar de achar e começar a ver nas Escrituras para então chegarmos a uma só conclusão. Eu queria dividir então as ideias em alguns tópicos para que fique mais fácil para a gente poder acompanhar. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar a complexidade do tema. Quer dizer, não é um assunto simples para a gente tratar. Eu acho que se eu estivesse abordando aqui um tema teológico, doutrinário, como predestinação, eu teria argumentos e eu falaria com um pouco mais de facilidade do tema. Mas é um tema que mexe com o coração, que mexe com as emoções, que mexe com famílias, e é um tema que traz dor. Então eu reconheço a dificuldade por causa disso. Além disso, a gente observa que no meio da sociedade brasileira é um tema tão difícil que a sociedade às vezes se omite e prefere não falar no assunto. Não, esse é um assunto que eu prefiro nem pensar num negócio desse, né? E por preferir nem pensar, não se tem uma base argumentativa, não se tem um ponto de vista para se defender. Em uma pesquisa feita esta semana pelo Instituto Ipsos, em 25 países, o Brasil é o segundo que menos tolera a legalização do aborto. Embora a gente esteja vendo aí esse crescente ativista fazendo muito barulho em prol do aborto, a pesquisa aponta que tem outros muitos países que estão à nossa frente querendo legalizar, ou até já legalizaram. Por exemplo, nessa pesquisa aponta-se que estão muito à frente do Brasil: Canadá, Hungria, Itália, Espanha, França, Alemanha, Rússia, Índia, Japão, Coreia do Sul. Quer dizer, esses países são países tolerantes, que aceitam livremente. O Brasil, a população tem dificuldade. Ela diz: não, esse negócio não é coisa para se fazer. Nós não aceitamos isso. Então a tentativa que está se vendo na mídia nessa semana é fazer com que uma minoria barulhenta imponha o seu modo de pensar sobre uma sociedade de modo geral na nossa nação. A questão é que essa minoria barulhenta recebe apoio muitas vezes da mídia, e ainda que não tenha argumento científico, eles usam o argumento emocional, que são falácias. Por exemplo, dois argumentos que normalmente são utilizados: o meu corpo são as minhas regras, eu decido fazer. Esse é o pensamento especialmente do grupo feminista, do grupo pró-aborto, do grupo liberal, do grupo progressista. O meu corpo, eu faço as regras, eu que decido. O segundo argumento utilizado é: esse bebê vai ser um martírio para essa mãe, então tem que ser tirado. Mas a gente olha com um pouco de cuidado e a gente observa que esses dois argumentos são falácias. É um jogo de palavras que vai apenas ser utilizado para
mexer com o emocional das pessoas. E facilmente nós conseguimos derrubar os dois argumentos da seguinte forma: é o meu corpo, são minhas regras. Ok. Então eu pergunto, de quem é o corpo do bebê? Quem é dono do corpo do bebê? É o seu corpo, são as suas regras. Faça com ele o que você quiser. O que já seria errado, né? Porque biblicamente você não pode fazer o que você bem entender. Eu quero me matar. Isso é suicídio, é um pecado. Mas partindo desse argumento, é o meu corpo, minha regra, tudo bem, faça o que quiser com o seu corpo. Mas e o bebê? O corpo é de quem agora? Se você pensar que o bebê é apenas um apêndice, é como uma verruga, é como um pólipo, é como um cisto que está lá dentro, então é o corpo da mulher, você pode tirar. Mas se você entende que aquele bebê é um novo ser, é uma nova pessoa, então é um novo corpo, se é um novo corpo, tem novas regras. Apesar desse novo corpo depender ainda do corpo da mãe. Mas é um novo corpo, uma nova pessoa. Em segundo lugar, é dito, esse bebê será um martírio para a mãe. Bem, essa semana pipocou, choveu de vídeos de pessoas que são fruto de estupro, são bebês cujas mães foram estupradas, engravidadas, mas optaram por não abortar. Eles nasceram e resolveram ser felizes, mãe e filho. Hoje mesmo saiu uma Miss dando alguma declaração, uma entrevista de que ela era resultado de um estupro. Então nem todo bebê vai ser um martírio. E se nós cremos na graça, e se nós cremos em Cristo, e se nós cremos de fato no que acabamos de cantar, sempre há de existir um novo amanhã. Se nós cremos que sempre haverá esperança em Jesus, então eu vou riscar essa hipótese de que o bebê vai ser um martírio, porque esse bebê vai ser o restaurador da vida, esse bebê vai ser aquele que vai propagar alegria, aquele que vai disseminar alegria na família. Afinal de contas, o bebê é mais vítima do que a própria mãe, nesse caso aí. Então eu reconheço que é um tema complexo, doloroso de se tratar, mas que nós precisamos abordar. Em segundo lugar, eu queria destacar da legalidade do aborto. No nosso país, a lei brasileira se posicionou em 1940, no Código Penal, a lei de número 2.848, nos seus artigos 124, 126 e 128, a lei se posiciona a respeito do aborto e ela diz da seguinte forma: provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque, pena de detenção de 1 a 3 anos. Artigo 126, provocar aborto com consentimento da gestante, agora é a outra pessoa que está provocando, o médico talvez, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Artigo 128, não se pune o aborto praticado por médico, o aborto terapêutico, em algumas ocasiões. Primeiro, se não há outro meio de salvar a vida da mãe, então provoca-se o aborto, senão ela vai falecer. Segundo, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando ela for incapaz, da pessoa responsável por ela. E o STF, em 2012, abriu um novo precedente dizendo que quando a gestação for de um bebê anencefálico, então é possível fazer aborto. Veja o que a lei está dizendo. Primeiro, aborto é crime, mas em 3 circunstâncias
Apesar de ser crime, as pessoas não serão punidas. Não deixou de ser crime. É um crime sem punição. Ninguém vai ser preso por causa dessas 3 circunstâncias. E uma das 3 acaba sendo a situação própria que aconteceu esta semana. Sobretudo, é preciso pensar um pouco mais a respeito dessa legalidade. A Organização Mundial da Saúde reconhece que o aborto é um serviço de saúde essencial. Presta atenção nisso aí. Para mim é uma outra contradição, né? É um serviço de saúde essencial para o bem-estar da humanidade. É preciso ter aborto para o bem-estar da humanidade. Eu estou dizendo que sou eu que concordo com isso. Estou falando da questão da legalidade. Vamos um pouco mais. Há um projeto de lei tramitando que cria, é uma proposta que cria um Programa Nacional de Prevenção e Conscientização sobre os riscos e as consequências do aborto. Há riscos, então, qual é a ideia dessa proposta? É mostrar para as pessoas: olha, as coisas não são assim tão simples. Você está pensando nisso, mas é muito complexo. Há riscos para a sua vida, há consequências para a sua vida, e depois nós vamos falar desses riscos de maneira um pouco mais bíblica, mas há essa proposta de mostrar que uma outra opção seria melhor, e nesse projeto de lei é dito assim no relatório: o estímulo à disseminação de informações sobre as consequências do aborto e sobre a alternativa de dar a criança para a adoção é instrumento para sanar as dúvidas que muitas vezes assolam a mulher. Olha, o plano B é melhor do que o plano A. Você pensa no aborto, mas por que não pensar em levar a gravidez, ter esse bebê e entregá-lo para a adoção? É a preservação da vida. Essa é a proposta que está sendo tramitada, discutida, e a gente não sabe a que ponto vai ser a conclusão. Há uma entrevista com o Dr. Jefferson, o moço infelizmente tem esse nome, podia mudar de nome. O Dr. Jefferson, ele já praticou 2.200 abortos, e em uma entrevista em 2019, ele foi perguntado assim: existe algo em comum nas mulheres que buscam o aborto legal? É alguma coisa comum, porque são ricas, às vezes pobres, brancas, negras, algumas adultas, outras mais jovens. O que há em comum nessas mulheres? Ele diz então: o ponto comum é que elas estão em situação de brutal violação dos direitos reprodutivos e que buscam o seu direito de interromper esse processo de violência. O foco é: elas estão buscando o direito de ser felizes, mas não se fala no direito do bebê, no direito à vida, no direito a ser feliz. No caso dele, todo o objetivo é: qual é o direito da mulher? Ou seja, o que você quer? Eu me sinto lesada no meu direito reprodutivo, então eu quero interromper. Há uma observação, e eu busquei informações, e eu destaco assim a frase, curiosamente: infelizmente, a legislação brasileira não exige que a mulher apresente provas ou boletim de ocorrência de que foi vítima de abuso sexual para realizar o aborto. Então, hipoteticamente, uma jovem sai numa noite de balada e tem um relacionamento com outro jovem desajuizado, todos dois aí, veio o bebê, mas ela está cursando uma faculdade, então ela se apresenta e pode alegar que é um caso de estupro, e ela não precisa provar que foi, e ela entra no rigor da lei e ela pode abortar de maneira legal no nosso país.
bom, mas esse não é o ponto que mais nos interessa, porque esse é só um aspecto legal. Eu preciso caminhar um pouco mais. Qual é a gravidade desse assunto? Bom, diante do exposto, a gente vê que a sociedade brasileira não tem paz para tratar do tema. Isso é fato, porque nós olhamos nessa semana e houve um bombardeio de informações daqui para ali, de lá para cá. Alguns pintando os cristãos como fanáticos, como por exemplo uma palavra do ministro do STF, o Barroso, na sexta-feira, que descreve os cristãos como fanáticos, e ele diz então na sua fala que não havendo possibilidade de vida extrauterina para o bebê e não havendo riscos à saúde da mulher, pode abortar. Na sexta-feira ele disse isso. E chamou de lambuja os religiosos, de maneira geral, de fanáticos. Mas, por outro lado, nós vemos um grupo grande, imenso se manifestando, pessoas dando testemunhos, pessoas que decidiram ter o bebê depois do estupro e elas levaram a gravidez adiante. Hoje, por exemplo, o irmão Flávio compartilhou comigo, e eu quero destacar aqui com vocês, em uma pregação, o reverendo Hernandes destaca a dificuldade da gestação de sua mãe para que ele nascesse. Ela já tinha tido alguns filhos, mas a gestação dele era de um alto risco. Quando uma pessoa chegou, seria um parteiro, a parteira, era um farmacêutico, chegou para dar assistência, isso lá em 1958, chegou para dar assistência e disse: ela não vai resistir. Mas ela não desistiu do bebê, ela resolveu ter o bebê, e está aí o moço hoje, sendo bênção para a nossa nação. Sempre haverá uma boa opção pela vida, sempre haverá. Mas não é um assunto tranquilo na sociedade. Eu queria destacar aqui que, diante da apresentação da legalidade, conclui-se que o aborto é um crime, e é um crime bárbaro, com requinte de crueldade. Por quê? Porque esse crime é um atentado contra uma pessoa completamente indefesa. O bebê não tem como, não tem chance de se defender. E a forma como ele acontece é uma forma extremamente cruel, porque muitas vezes é uma injeção de veneno, às vezes no cérebro, às vezes direto no coração do bebê. E depois que ele morre, inicia-se o processo, entre aspas, espontâneo do aborto, como tem sido dito inclusive nessa semana. Foi um aborto espontâneo, sim, foi mesmo, quando expeliu, mas não quando o bebê faleceu. Quando o bebê faleceu, foi um aborto, foi uma morte provocada, cruel, de uma injeção letal no coração do bebê. Então é um crime bárbaro, com requinte de crueldade, dada a impossibilidade de se defender. Segundo, o aborto é cruel porque ele transforma o ventre materno, projetado por Deus, para ser lugar de segurança, lugar de afago, lugar de amor, lugar de preparação e preservação ali da vida. Ele transforma esse local em um calabouço de tortura, como aqueles da Idade Média, que nós às vezes olhamos no filme, e as pessoas estão presas em masmorra, e as pessoas estão sendo chicoteadas, escorraçadas, ou outros estão levando facadas ou sendo cortadas aos poucos até que morrem, porque essa é outra forma também de provocar o aborto: esquartejar o bebê no ventre materno e depois sugá-lo, como se estivesse tirando uma verruga ou um pólipo lá do útero da mulher. Eu não me elevo em dizer isso aqui, pelo contrário, é motivo de dor. Mas é necessário que a gente tenha esse assunto na igreja, para que a gente consiga esclarecer
o que é o aborto, mas, sobretudo, o que Deus pensa sobre o aborto. O aborto provoca traumas profundos na mãe e uma culpa duradoura, ininterrupta na mãe. Quanto a isso, deixa eu sugerir, aqui na igreja nós temos uma biblioteca e nós emprestamos alguns livros. Tem um box de aconselhamento, e nesse box tem alguns livros, são livretos, que você lê de maneira muito rápida. E tem um aqui que diz assim: cura após o aborto, a misericórdia de Deus para você, David Powlison. Se você tiver interesse, eu recomendo muito que leia. David Powlison é o grande nome no aconselhamento bíblico atualmente. Um nome muito respeitado, temente a Deus. E uma das coisas que é apresentada aqui é a culpa desta mãe. Sabe por quê? Eu vou te dizer por que essa mãe tem culpa. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 2, versículo de número 14, diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. O que Paulo está escrevendo? Olha, aquele grupo de pessoas que não conheceu a palavra de Deus, o grupo de pessoas que não é crente, o grupo de pessoas que são das outras nações, quando eles fazem o que é certo, mesmo sem conhecer o padrão da lei, por que eles fazem? O versículo de número 15 diz: eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando ou defendendo. Paulo está dizendo assim: Deus, ao nos criar, colocou um projeto de lei no nosso coração, na nossa vida. Toda a humanidade tem isso, de modo que quando uma pessoa incrédula, que nunca pôs os pés na igreja, que nunca ouviu a leitura da palavra de Deus, quando ele toma uma decisão, se tal decisão for errada, uma luz vai piscar na cabeça dele e vai acusar, a lanterninha vai ficar piscando. Se a decisão é certa, então a mente não acusa. A mente é o grande instrumento do Espírito Santo para trazer paz ao nosso coração quando estamos fazendo a coisa certa, mas também para trazer incômodo à alma, para alertarmos de que tais coisas estão erradas. E Paulo está dizendo: olha, quando o ímpio toma uma decisão, ele faz de acordo com a norma da lei que está no coração dele. Isso significa que, quando se comete um pecado, a luz acende e fica piscando, e isso vai trazer culpa. Como que eu resolvo esse problema? Cometendo outro pecado? Não, porque a primeira lâmpada não vai apagar, vai acender mais uma. Então, se a mulher cometeu um aborto, começa a acusar, e agora ela resolve que não dá para conviver com aquela dor, então ela vai usar droga para tentar esquecer. Está piscando duas agora, o problema aumentou. Então ela resolve que vai beber para ver se esquece. Está piscando três, piorou o negócio. Agora ela resolve que não tem mais jeito, o negócio mesmo é se entregar para a vida, vamos ter relação com quantos quiser e deixa o barco correr. Pronto, encheu de luzinha piscando a cabeça dela. A única solução é: confessa o seu pecado ao Senhor Jesus. A única forma de lidar com a culpa é colocar a culpa diante dos pés do Senhor Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não tem outro jeito, senão um abismo vai levar a outro abismo, um pecado a outro pecado, é um cego guiando outro cego, e a coisa vai só ficando pior. Por isso o aborto é tão grave, porque ele provoca dores constantes na vida da pessoa que optou por ele. Seguindo um pouco mais,
É estranho pensar num tema como esse, numa época em que se trata da violência contra a mulher, se luta para acabar com a violência contra a mulher, se luta e faz propagandas para acabar com a violência contra as crianças, do abuso infantil, e ao mesmo tempo a mesma pessoa que faz essa luta toda levanta a bandeira dizendo que ela é pró-aborto. É para acabar com a violência infantil. Mate os bebês. É estranho isso. Vamos caminhar um pouco mais para a gente encerrar. A resposta bíblica a esse tema. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender que toda a nossa vida precisa ser vivida aos pés da cruz, especialmente os dilemas éticos, as dificuldades maiores, e esse assunto, dentre eles, precisa ser levado aos pés da cruz e precisa ser abordado à luz das Escrituras, com muito temor e temor. Portanto, não compete a nós, nesse estudo ou em qualquer outro momento, nos aproximarmos deste tema ou de um outro, por exemplo, igualmente difícil como suicídio, ou de um outro igualmente difícil como o dilema gay, e outros assuntos mais. Não nos compete aproximarmos deles com o coração cheio das emoções, ou com um viés cultural, social. O que a sociedade de 2020 pensa? Porque essa forma de pensar aí é muito retrógrada, é quadrada, careta, isso é lá de antigamente. Essa forma aí é lá do Antigo Testamento. Não nos compete aproximar assim. A única forma para encontrarmos uma solução adequada é esvaziar o nosso coração das emoções, nos aproximarmos da palavra e pedir que Deus nos ilumine para entendermos então o que Ele pensa sobre o aborto. Caso contrário, eu vou ler a Bíblia e ainda assim vai ser o que eu penso e não o que Deus pensa. Se você é cristão, e é claro que nós somos, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então eu não posso concluir o que Deus pensa é isso. Mas olha, para mim não dá. Se você disser para você não dar, você está dizendo, eu não sei você cristão. Às vezes a gente ouve isso. Não, mas isso aí é o que Deus faria. Se fosse eu iria lá e pegava o fulano e fazia assim com o ciclano. Se você não faz o que Deus faria, você está errado. Preciso de perdão. Podemos dizer então que tudo se resume em responder essa pergunta: o que Deus pensa? Eu queria destacar aqui algumas coisas. O valor da vida, eu quero começar com isso. Qual é o valor da vida? Êxodo 20, versículo número 13, registra lá o 6º mandamento, que diz assim: não matarás. Simples, puro, objetivo, prático. E quando Jesus vai ensinar sobre esse mandamento em Mateus capítulo 5, e Jesus explica, ele não facilita, mas ele expande, e quanto mais você entende, mais difícil fica, porque Jesus diz assim: ouviste que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, se você chamar o seu irmão de tolo, você está sujeito ao mesmo julgamento, porque de algum modo você atentou contra a vida dele. A Confissão de Fé de Westminster, bem como o Breve Catecismo e o Catecismo Maior, abordaram e estudaram esse mandamento, e no Breve Catecismo, na pergunta de número 68, que vai perguntar sobre o que se pode entender a respeito do 6º mandamento, então a resposta é assim: o 6º mandamento exige todos os esforços lícitos para preservar a nossa própria vida e a de nossos semelhantes. Não é apenas não matar, é preservar. Não é apenas não cometer o assassinato, é fazer com que o outro goze de vida, e vida plena, satisfatória, vida de alegria, fazer todos os esforços possíveis para que o outro fique bem
Daí, nós podemos já responder essa pergunta: por que não há um mandamento nas Escrituras dizendo assim, não abortarás? Porque é desnecessário um mandamento como este, uma vez que já tem um dizendo, não matarás. Se não pode matar, então deduz-se logicamente que não pode abortar. Porque no conceito bíblico, especialmente destacando agora aqui o Antigo Testamento, quando Moisés está escrevendo para o povo de Israel, no conceito do israelita, era inconcebível que uma mulher abortasse. Inconcebível. Veja por quê. A mulher estéril é que se sentia-se envergonhada. A mulher que não podia ter filhos é que tinha grandes dificuldades emocionais. Não a mulher que podia tê-los. A mulher que não podia ter filhos, ela lamentava diante de Deus. Como Ana, por exemplo, que orou e chorou diante de Deus, rogando que Deus tivesse misericórdia dela e lhe desse o filho, o que de fato ele fez. Esse desejo era tão grande no coração das mulheres que não podiam ter filho, que levou uma delas a uma idolatria por filho. Raquel diz para Deus assim: dá-me filho, senão eu morro. A coisa mais importante para mim não é a minha vida, não é o Senhor, é filho. Se o Senhor me der filho, eu morro. Tá bom. Deus deu filho e ela morreu. Os Salmos 127 e 128 mostram a beleza da vida e como eles amavam os filhos. Salmo 127, a partir do versículo 3, diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. É feliz aquele casal que tem muitos filhos. O 128 diz assim: eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Como que ele vai ser? A sua esposa vai ser como uma videira frutífera. Os seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Muitos filhos. Então era inconcebível na mente de um israelita pensar em simplesmente matar, abortando. Eles lutavam pela vida. Bastava-lhes um simples e único mandamento: não matarás. A importância é a vida e não a morte. Para a gente entender essa questão e como esse mandamento se associa ao nosso tema, nós precisamos perguntar: quando começa a vida? Bem, de modo geral, há um debate no meio acadêmico a respeito disso. Por exemplo, em alguns países, o aborto para qualquer mulher é possível até o 6º mês. Do 7º mês para frente já não pode, porque eles acreditam que a partir dali já tem vida, porque aquele bebê toma consciência de algumas coisas. Então até o 6º pode, o 6º para frente não pode. Nos Estados Unidos, salvo alguma ressalva, mas o que se conclui é que só haverá vida pós-parto. Então pode-se cometer o aborto em qualquer momento da gestação, sem que isso constitua-se em um crime, porque não há pessoalidade ainda naquele bebê que está no ventre. Agora, depois que ele nasceu, aí não, ele tem todos os direitos constitucionais e amparo à vida, de maneira legal. Aqui no Brasil se discute muito sobre isso. Quando começa a vida? Alguns dizem que é aos 3 meses, outros vão dizer ao 6º mês, outros vão argumentar que é na formação do cérebro, enfim. Biblicamente, quando começa a vida? Porque isso é que nos importa. A Bíblia não é um livro de ciências, mas é um livro que define questões importantes para a nossa vida. E biblicamente a vida começa
quando a fecundação do óvulo. Na fecundação começa um novo ser. É uma nova vida. É uma nova pessoa. Então não importa se está com 10 dias, com 20 dias, com 1 mês, com 5 meses, com 20 semanas, porque essa é a discussão da semana atual. Se é com 20 semanas, 22 semanas, com 500 gramas ou com tantas medidas, não importa. A vida começou na fecundação do óvulo. Se tem vida, o mandamento que diz não matarás, se encaixa perfeitamente. Agora, se aquele bebê não tem vida e ele é só um apêndice, faça-se o que quiser. Eu creio que tem vida. E a Bíblia nos mostra o seguinte quanto a isso. O Salmo 139, que nós já lemos, ele diz assim: o Senhor me viu a substância ainda informe. Quando eu não tinha forma, quando não tinha um pezinho moldado, quando não tinha um bracinho moldado, quando não tinha um rosto moldado, o Senhor me viu, o Senhor me amou, o Senhor me escolheu, o Senhor decretou todos os meus dias, todos eles, sem que nenhum deles houvesse ainda, quando a substância ainda era informe. O Senhor viu quando os meus ossos estavam sendo formados e entretecidos, como se fosse um oculto da terra. O Senhor viu, o Senhor já se relacionou, então já é uma pessoa. Êxodo capítulo 21, versículos 22 e 23, traz ali um exemplo, uma ilustração em relação a punições e crimes. E o texto conta a história assim: se tiver 2 homens brigando, e a mulher de um deles, porventura, chegar para separar a briga, e um deles esbarrar nela, ainda que sem querer, e a ferir, e essa mulher abortar, esse neném nascer prematuramente, mas se ele viver, então o marido da dona vai no tribunal e vai requerer uma compensação financeira diante dos juízes. Mas se esse bebê morrer, quem a feriu, quem feriu a mãe, que provocou o dano, deve morrer, vida por vida. Eu procurei alguns comentários bíblicos para entender um pouquinho melhor desse texto. Comentaristas reformados, Matthew Henry, Gill, John, eu li alguns, e todos eles apontam exatamente essa ideia. Se o bebê nascer e viver, há uma punição financeira, uma restituição para compensar o fato de que aquele bebê não teve a gestação completa. Mas se esse bebê morrer, porque o golpe foi muito duro, então a compensação vai ser vida por vida. É claro que ali havia a pena de morte. No Brasil não temos pena de morte. Num outro momento a gente pode até estudar esse tema, porque biblicamente é pena de morte. Mas nós também não somos aqui ativistas que vamos defender que se tenha pena de morte no Brasil daqui para frente. Primeiro nós precisamos de mudar todo um sistema. Então essa não é a proposta. A proposta é simplesmente entender como Deus trata com a pessoa que aborta. Lucas capítulo 1, versículo de número 15 e depois 44, vai falar da história de João Batista. O anjo visita os pais de João Batista e, ao falar do nascimento do bebê, o anjo diz: ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. O Espírito Santo não enche uma coisa, o Espírito Santo não enche células, o Espírito Santo não enche um amontoado de coisas ali. O Espírito Santo enche uma pessoa, e se essa pessoa não existisse e fosse apenas um apêndice na vida da mulher, então seria a mulher cheia do Espírito Santo. Mas o texto diz que o bebê seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Isso para mostrar a pessoalidade, a dignidade humana no bebê, mesmo antes de nascer. Já é uma vida. Não tem como fugir
versículo 44 diz que Maria foi visitar Isabel, e quando ela chega e cumprimenta Isabel, Isabel fica tomada de alegria, e Isabel descreve que o bebê estremeceu no seu ventre de alegria, porque a mãe do Salvador estava ali. Esse bebê que estremece de alegria é um bebê então que tem, de algum modo, sentimentos, é uma pessoa. Não dá para ignorar esses textos e outros. Por isso, usar o texto de Êxodo 20, versículo 13, nos é suficiente. Se é uma pessoa, o mandamento se encaixa: não matarás. Em resumo, eu quero destacar assim: Deus aqui tem o poder de dar a vida e de tirar a vida. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, Ana faz essa declaração: o Senhor quem dá, é o Senhor quem tira. Jó também faz essa declaração: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A fertilidade é vista nas Escrituras como um dom de Deus, um presente de Deus. A vida existia desde a fecundação. Então matar o embrião é um assassinato, é um crime. Todos os esforços devem ser feitos para preservar a vida. A IPB se posiciona em relação a esse assunto, mas não foi agora, nesta semana, em 2007. Em abril de 2007, a IPB emitiu uma nota ao STF, expressando a sua posição em relação a esse assunto que é tão delicado e já vem sendo debatido de modo legal, né? E o resumo da nota da IPB é que deve-se preservar as duas vidas até o fim, e na impossibilidade total, não é assim, eu acho porque corria risco de vida, não, uma completa impossibilidade de preservar as duas vidas, deve-se optar pela vida da mãe. Não é que a IPB está dizendo: olha, faça essa escolha. Ela está dizendo: caso chegue nesse momento e você fizer essa escolha, baseado no que a justiça e a lei já havia dito, é um crime sem punição, então dentro da igreja seria tido e entendido dessa forma: é um mal menor, é uma questão ética. Quando você tem que escolher entre duas coisas que são ruins, você escolhe pela que é menos ruim, porque talvez aquela mãe possa ter compromissos com outros filhos que já nasceram. Então preservá-la vai dar aos outros mais condição de vida. Contudo, não se deve pensar que em qualquer circunstância vai chegar nesse momento de ter que escolher. Não é assim. Com o avanço de tecnologia, com a ciência, os recursos da medicina hoje, dificilmente, para não dizer que é impossível, mas dificilmente se chega a um ponto como esse. Por exemplo, pode-se optar por preservar a gravidez um pouco mais e então ter um parto, ainda que prematuro, não completou 9 meses, mas tem então um parto prematuro e agora dá assistência para que esse bebê viva e a mãe viva. Você pode dizer: pastor, mas vamos olhar para aquele caso. Era uma menina de 10 anos, ela não tinha estrutura física, emocional para poder ter esse bebê. Bom, deixa eu alertar o seguinte: em Rio Branco, no Acre, este ano, segundo está no noticiário, no G1 inclusive, uma criança de 10 anos deu à luz a um bebê e eles estão bem. Este ano aconteceu isso. Uma criança de 10 anos, também com a gravidez resultado de violência, de estupro, deu à luz e estão bem a mãe e o
uma oportunidade de esperança para quem crê na esperança do Senhor Jesus. Ainda digo, quero mencionar aqui, eu quero citar duas pessoas que são lideranças na Igreja Católica, como referência para o que eu vou dizer aqui, dada a importância deles naquela igreja. Um deles é o bispo da Diocese de São Mateus, quer dizer, o bispo responsável por pastorear aquela criança. Ele emitiu nota dizendo que ofereceu o auxílio, o socorro para os familiares e para a vítima, mas tal socorro foi recusado. O presidente da CNBB, o Dom Ricardo Robles, ele emite uma nota que pede esclarecimento, uma vez que, segundo ele, teve laudo a favor da vida, laudo médico, laudo a favor da vida. Segundo, teve suporte profissional a favor da vida. Terceiro, teve hospital disposto a cuidar da gestação até o fim, e tiveram todas as condições para salvar as duas vidas, mas houve toda uma mobilização para praticar o aborto. Por isso ele pede esclarecimentos. Se há um laudo médico dizendo, olha, a menina está bem, o bebê está bem, tem uma equipe de profissionais que vão dar acompanhamento, tem um hospital que está preparado para apoiá-la nas suas lutas e levar a gravidez adiante um pouco mais. Como que tudo isso parou e optou-se por algo completamente diferente, que estava fora da orientação? Por isso ele pede esclarecimento. Isso é só para a gente ver que é de fato um tema complexo. Eu quero caminhar para o último tópico para encerrarmos da seguinte forma. Ao nos aproximarmos de um assunto como esse, nós precisamos entender que nós não somos chamados para sermos juízes. E eu não estou aqui dando essa palestra, inclusive nesse culto à noite, o sermão se parece mais com uma palestra mesmo, né? Eu não estou aqui com o propósito de julgar quem fez o que fez, mas é para capacitar essa igreja a ter uma posição definida a respeito do tema. Então eu queria sugerir como proposta para que a gente suplique pelo perdão, pela misericórdia e pela graça de Deus sobre todos os envolvidos, não apenas naquele caso, mas em muitos, em milhares, infelizmente, em milhares de casos que já aconteceram no Brasil esse ano, do mesmo jeito: violência, estupro, aborto, traumas. Suplicar para que Deus tenha misericórdia, para que Deus os perdoe, para que Deus vá ao encontro e dê paz nos seus corações, para que Deus os transforme, para que Deus os salve, para que Deus os tire desse mar de pecado, desse lodaçal de pecado que já está sufocando e cegou o entendimento deles. Mas, além disso, eu preciso dizer para você avaliar o seu próprio pecado. Porque o pecado do aborto não é menos perdoável ou mais perdoável do que o meu pecado ou o seu. O pecado do aborto não é o pecado mais grave do que o pecado que eu cometo e que você comete. Então, ao invés de nos colocarmos como juízes e dizer fulano errou, ciclano errou, então, houve uma sequência de erros, devemos nos colocar como suplicantes. Deus, perdoe os pecados deles, perdoe os meus também. Deus, me livre disso, para que eu não seja o promotor da morte, para que eu não seja aquele que vai se aproximar de uma jovem ou de uma criança e violentá-la, para que eu não use de maneira indevida o que o Senhor criou para trazer tanta alegria e satisfação, que é a sexualidade.
tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus filhos, dos nossos filhos, para que eles não sejam e não cometam esse tipo de pecado. Livre nossas filhas, para que elas não sejam vítimas. Perdoe os nossos pecados. São tantos. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus não tem paciência e tolerância com quem acha que não precisa da graça, com quem acha que não tem necessidade de socorro, mas Deus estende a mão e socorre, estende a graça sobre aqueles que realmente reconhecem: eu estou em apuros, igual a Ele, eu também sou pecador, eu preciso da graça do Senhor sobre o meu coração. Nós não somos otimistas, nós somos pregadores do Evangelho. Lembre disso. Pregadores das boas novas de salvação. Aqueles que, à semelhança de Jesus, devem levar libertação aos cativos, devem levar consolo aos oprimidos, devem levar graça em um mundo que está vivendo em desgraça. Sobretudo, entenda que Jesus é o nosso Redentor, que entra na nossa dor, na nossa ferida, na nossa escuridão e restaura a nossa alma. Ele fez isso comigo, faz ainda isso comigo e pode fazer com as muitas vítimas de estupro, com as muitas mulheres que cometeram aborto, com os muitos rapazes que cometeram o estupro. Deus pode entrar na vida delas e raiar, expulsando toda a escuridão dos seus corações. Clame por isso. O aborto é um pecado. Em qualquer medida, é um mal que precisa ser evitado com todo o nosso esforço. Isso é o que Deus pensa sobre a aborto. Eu quero encerrar com algumas explicações e aplicações. Primeiro, eu quero dizer que esta palavra desta noite é a posição bíblico-reformada. Então, leve a Bíblia a sério. Se você é cristão, leve a Bíblia a sério. Viva a Escritura. Não dá para dizer: eu sou cristão e sou a favor do aborto. Sob qualquer circunstância, isso tem que ser feito. Ou eu sou cristão, mas se fosse no meu caso, eu mandava matar esse cara. Cristão não é a favor de aborto. Cristão prega o Evangelho. Cristão é a favor da vida. Cristão entende que o pecador precisa de graça, não de punição. E se ele rejeita a graça, no final ele receberá a punição. Mas não cabe a mim punir. Cabe a mim suplicar: Deus tenha misericórdia de mim. Oriente seus familiares, oriente suas amigas, que talvez passaram pelo aborto ou que às vezes pensam em abortar. Oriente para que elas fujam de algo que traz tanto trauma, tanta dor. E se porventura já passaram por essa dor, apresente-lhes a graça em Cristo, porque Ele pode curar a culpa na alma. Talvez você diga assim: pastor, mas e quando é aborto espontâneo? Então eu vou dizer para você: esqueça tudo o que nós falamos até aqui. Aquilo que estamos falando é do aborto provocado. Esse é pecado. O aborto espontâneo é resultado do pecado, mas não do meu pecado, não do seu pecado. O pecado original. E enquanto nós estivermos vivendo nesse mundo, nós vamos conviver com doenças, com limitações, com debilidades no nosso corpo, e uma delas, quando o corpo da mãe, simplesmente de uma maneira inexplicada, rejeita o corpo do bebê. Não é o pecado daquela mulher, é na verdade o pecado original e as consequências dele. E nós só vamos nos livrar de tais consequências quando Jesus voltar e restaurar todas as coisas.
aborto espontâneo não é pecado, apenas uma consequência a mais, junta com outras tantas consequências do pecado original. Em terceiro lugar, abra mão das suas emoções, abra mão do pensamento cultural, abra mão do que se tem dito pelos pró-aborto, pelas ativistas. Eu sou dono do meu corpo, eu decido. Jesus é o dono do universo, é Ele quem faz as regras, é Ele quem decide. Siga as regras dele, é o melhor para nós. Deus nos ama desde o ventre materno. Portanto, o bebê, que já é uma nova vida, pode ser um instrumento nas mãos de Deus para promover restauração e cura, mesmo na vida daquela mãe que foi vítima de algo tão brutal, tão dolorido como isso. Ainda há que se pensar na vida daquelas outras tantas que simplesmente optam pelo aborto porque os seus sonhos serão frustrados daí para frente. É mais difícil ter êxito profissional com uma criança ao lado, é mais difícil ter sucesso na faculdade com um bebê, essas precisam também entender que esse bebê não vai ser a causa de tormento, mas pode ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer alívio e paz. Por último, entenda, Jesus é quem perdoa os pecados, perdoa todos os nossos pecados, e o aborto é só mais um pecado. Não é um pecado imperdoável, não é um pecado sem solução. O pecado sem solução ou imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O aborto tem perdão, assim como o adultério tem perdão, assim como o assassinato tem perdão, assim como a mentira tem perdão, assim como a maledicência tem perdão. Clame pelo perdão do Senhor Jesus. Essa é a posição bíblica. Isso é o que Deus pensa sobre o aborto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe você que está em casa nos acompanhando. Deus fortaleça a sua vida, fortaleça a sua fé em nome de Jesus.